Olá pessoal, olá, muito bom dia, muito bom dia. Hoje terça-feira eu estou um pouquinho atrasado no meu horário, normalmente às 7 da manhã, mas não tem problema algum. O importante é a gente poder fazer essa troca, a gente poder conversar, a gente poder de fato estar trazendo aí alguma coisa. Muito bom dia, Cláudia, seja muito bem-vinda. E é muito legal quando a gente pensa no dia a dia, porque a gente tem altos e baixos, né? Durante o dia a gente vai ter muita subida e muita descida, sabe? Muitas coisas que vão ajudar e muitas coisas que vão atrapalhar. Nós vamos ter aí momentos bons, momentos ruins, e tudo isso faz parte dessa dinâmica, desse jogo, dessa brincadeira chamada vida, aí que a gente de fato não pode desperdiçar, a gente não pode deixar passar, a gente não pode deixar que as coisas simplesmente aconteçam. Às vezes sim, às vezes nós precisamos deixar a vida acontecer para a gente poder entender o que está de fato ocorrendo à nossa volta. Mas na maioria das vezes nós temos a oportunidade de comandar aquilo que a gente quer para nós. Adversidades vão surgir, conflitos aos montes vão surgir e assim, a gente tem que encarar, né? Bom dia, Vanessa, seja muito bem-vinda também. A gente tem que encarar esses desafios que surgem. A gente tem que, de alguma forma, enfrentar tudo isso. Porque o que acontece? Nós temos o nosso modo de cobrança. Quando nós somos criança, ali na fase de latência, né, a gente vai formando um superego. Mas esse superego também vem com o aspecto do cobrar, de ter que fazer correto, muitas vezes vem ligado aí ao nosso próprio perfeccionismo, ao nosso próprio narcisismo, a querer agradar os nossos pais, e nós crescemos com tudo isso. Com o tempo, tudo isso vem se transformando, todas essas questões psíquicas que nós temos, e muitas delas inconscientes, que nós vamos guardando, nós vamos recalcando com o tempo, muitas delas vão sendo transformadas com o tempo. De uma forma que muitas vezes nós não sabemos de fato de onde surgiu, mas nós apenas atuamos diante daquilo que acontece. Então, como disse no começo, o nosso dia a dia vai ser feito de solavancos e coisas boas, de buracos e pistas planas e retas. Mas cabe a nós estarmos aos poucos lidando com tudo isso. É um aprendizado. E um dos pontos mais importantes que a gente tem que aprender a fazer é não se cobrar ao extremo como a gente se cobra. Quando a gente entra nessa linha do cobrar, a gente acaba se cobrando ao máximo para não errar, para não sair desse aspecto perfeccionista que nós temos, nós acabamos tomando a nossa mente com o problema e não com a solução. Então nós precisamos caminhar aos poucos para que a gente vá aprendendo. Poxa, mas isso é rápido para aprender, Marcos? De forma alguma. É aos poucos que a gente vai aprendendo a lidar. Existe uma frase muito interessante, né, que eu carrego comigo, não sei, cada pessoa tem a sua forma de pensar sobre isso. Mas existe uma frase que é assim, né, que não é o que acontece, mas sim o que a gente faz com o que acontece. E de fato é isso. Cada um tem uma maneira de olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta. Cada um tem uma forma de lidar com uma situação. Uma situação que é simples para mim pode ser complicada para outra pessoa. E vice-versa, uma situação simples para outra pessoa pode ser complicada para mim. Mas, independente daquilo que a outra pessoa acha, o mais importante é aquilo que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Por isso que nós temos que aprender a lidar com os conflitos. Altos e baixos nós vamos ter, nem todo dia a gente vai estar feliz, vai ter dia que a gente vai estar querendo matar um que aparecer na nossa frente, mas é normal. É o nosso dia, é a nossa forma de viver, é a nossa forma de enfrentar essa realidade. Só que quanto mais nós nos entendermos,
quanto mais nós percebemos como que a gente lida com cada situação, e essa é uma construção que vem diariamente, é uma luta diária que a gente tem que fazer para se entender, quanto menos a gente se cobrar um certo perfeccionismo, se cobrar um não errar, melhor a gente vai lidar com a situação. Então, dica de hoje, muito importante. Não se cobre tanto, mas aprenda o quanto você deve se cobrar. A cobrança, ela nos tira a oportunidade de pensar em soluções. Muitas vezes nós focamos tanto no problema e não conseguimos olhar para a solução. O problema, ele funciona como uma ansiedade. Ele fica girando, girando, girando na nossa mente e a gente vai cada vez mais se punindo. Quanto mais a gente pensa no problema, mais a gente se pune. Mais a gente se acha uma pessoa ruim, mais a gente se acha uma pessoa incapaz. Então a gente precisa começar a entender que o problema já existe e que muitas vezes a gente precisa da solução. O problema já está ali. Altos e baixos, subidas e descidas, tristezas e alegrias, estresse e calmaria. A gente vai ter isso sempre. Isso faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Então, a dica dessa terça-feira é essa. Não se cobre, mas saiba o quanto você precisa se cobrar. Pessoal, esses vídeos são rápidos. Eu agradeço a todo mundo que entrou, a Rê, ao pessoal, ao Eurico que está aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, a Thaisa, a Viviane. Um abraço muito grande a vocês. De terça-feira eu sempre apareço por aqui ao vivo para a gente conversar um pouco. E fico à disposição de vocês. Quem precisar, entre em contato comigo. E é isso aí. Ótimo dia, ótima semana, cheia de energia, cheia de coisas boas, cheia de altos e baixos, porque a gente aprende muito mais com os problemas do que com as coisas boas. A gente aprende muito mais com as críticas do que com os elogios. É bom ser elogiado, mas também é bom a gente aprender com tudo aquilo que a gente nem percebe que a gente faz e muitas vezes a gente pode progredir. Freud mesmo dizia, a gente pode se melhorar a cada dia. Isso está no texto Caminho da Terapia Psicanalítica. Um abraço a todos, pessoal. Nos vemos na próxima.